muito interessante, e isso já serve também para os colegas, o quanto se torna um diferencial você tocar nesse assunto. Gente, é um assunto muito importante, não só para a odontologia, mas como para os pacientes, mas que se torna automaticamente uma ferramenta de venda. É muito comum o paciente chegar e você começar a tocar nesse assunto, você, obviamente, que é realmente, tem que aprofundar um pouquinho mais e você precisa educar a consciência da paciente, e com essa conscientização, que faz parte do nosso protocolo, da nossa estratégia de tratamento, você acaba sendo diferente. Fala, doutor, passei por muitos dentistas na minha vida, inclusive pacientes mais velhos, e nunca ninguém falou sobre isso para mim. Então, automaticamente, você passa a criar uma autoridade para esse paciente. Na mente desse paciente, fala, poxa, esse cara fala uma coisa que nunca ninguém falou. Então, mas a pergunta que eu queria fazer é porque muita gente tem confusão. As pessoas se apegam muito à parte da acidez, você percebe? pH, 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 que é importante, eu sei, beleza. Mas as pessoas esquecem um pouquinho da parte da titularização ácida, né? Eu acho que essa titularização, acho que é importante comentar que muita gente até nem sabe o que é isso e nem como atua, né, isso na nossa dieta. Isso eu queria que você explicasse um pouquinho, para as pessoas entenderem um pouquinho qual é a diferença e como que isso se comporta. Exato. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender onde... Vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que, assim, o primeiro fator que a gente tem que pensar é o pH. Ele é o mais básico, mais simples, que a gente mais conhece. Toda bebida abaixo de 7, ela é considerada ácida, ela é considerada corrosiva. Tá? Só que, obviamente, se a gente fosse pensar simplesmente isso, praticamente tudo que a gente consome hoje no nosso dia a dia, ele é ácido, porque tudo é abaixo de pH de 7. Só é acima de 7 água, por exemplo, e vodka pura. Ou seja, o resto que a gente consome é abaixo de 7. Por isso que a gente tem um outro parâmetro que a gente avalia, que é a acidez titulável. Então, a acidez titulável é uma característica de um ácido em que ela pauta o quanto de base que eu preciso para neutralizar este ácido. Base, quando a gente fala de nós, a gente está falando de saliva. Então, quando eu falo que uma bebida ela tem alta acidez titulável, significa que ela precisa de muita base para ser neutralizada, ou seja, precisa de muita saliva. Vamos lá, um exemplo. Muitas pessoas, muitos dentistas, eles ainda acham que a Coca-Cola é o maior dos vilões que a gente tem para colocar na boca. Realmente, o pH da Coca-Cola, ele é baixo. Ele está em torno de... Muito bem, só que quando eu vou olhar a acidez titulável, por exemplo, da Coca-Cola, a acidez titulável da Coca-Cola ela é baixa. Uai, ela tem um pH realmente muito baixo, mas a acidez titulável baixa. Significa que a saliva, ela consegue neutralizar a Coca-Cola de forma muito rápida. Isso é um ponto legal. Muito bem, agora vamos para um atleta que consome gel de carboidrato. O gel de carboidrato ele tem um pH em torno de 4, por exemplo. Bem maior do que o da Coca-Cola. Só que a acidez titulável do gel de carboidrato, ele é alto. Então, se eu olhar em questão qual que é a bebida mais corrosiva para o dente, é a Coca-Cola ou é o gel de carboidrato? É o gel de carboidrato. E muitos dentistas, eles focam perguntando sempre se o paciente tem dieta ácida e depois se ele consome Coca-Cola. E acabou a conversa por aí. Sendo que muitas vezes esse paciente ele tem hábitos alimentares, comportamentais acídicos muito mais corrosivos do que se ele tomar Coca-Cola uma vez na semana. Exatamente. Entendeu? Então isso é importante sacar. E quando a gente fala do universo atleta, a gente entra, além do dia a dia de alimentação que a gente tem os suplementos nutricionais que são necessários e que muitos são corrosivos. O problema é que esse atleta ele consome isso todos os dias, igual o Kimura acabou de levantar, igual você levantou. Vocês consomem um pré-treino. E pré-treino na frente, depois dos exercícios que você vai travar a musculatura, travar os dentes, não tem os dentes vão envelhecer mais rápido, mais precoce. A Riane está aqui falando que A ela Riane tem... está falando do gráfico, né? Eu vi esse gráfico já, bem legal esse gráfico. Fez o estudo e tal, que ela mostrou lá no curso da Cecília Guiar em BH, dá para você entender muito bem isso. Então, eu não tenho que focar só no pH. Eu tenho que pensar que a acidez titulável também é um parâmetro importante que os dentistas têm que tomar atenção. Porque não é só a Coca-Cola. Você pode perguntar da Coca-Cola, mas a Coca-Cola, frente a outros tipos de bebidas que a gente tem no dia a dia, são muito mais corrosivas. A gente pode falar do, talvez, o pior de todos, o limão. Então, hoje, tudo que se coloca limão, então você toma gin, tônica e limão. Água com gás e limão. Limão misturado com creatina. Limão com não sei o quê. Então, assim, quando você olha a realidade hoje dos pacientes, eles estão inseridos nesses hábitos acídicos. Por algum motivo, ele consome limão todos os dias. Só que depois do ácido clorídrico, o ácido cítrico é um dos piores ácidos que você pode colocar na boca. Porque ele
uma terceira capacidade, depois do pH, depois da acidez titulável, capacidade quelante. Então, a capacidade quelante é a capacidade que o ácido tem de ligar tanto ao cálcio do dente quanto ao cálcio da saliva. Então, ele dificulta essa remineralização. Por isso que ele é mais agressivo do que, por exemplo, um ácido fosfórico do refrigerante. E quem está tomando hoje limão? Praticamente todos os pacientes. O atleta geralmente consome muito limão. Limão associado a suplementos, creatina, ou próprios pré-treinos, sabor limão. Então, está tudo relacionado ao limão. E muitas vezes ele pode ter o shot de limão, shot da gratidão, limão, glutamina e água. Assim, esse é o universo fitness, funcional e esportivo que a gente tem todos os dias na rotina clínica. E como que você acha que você vai encontrar um paciente que faz esse ato todos os dias? Dentes sensíveis, esmalte vulnerável, desgaste dentário, dentes amarelados. E o que esse paciente vai procurar fazer com você? Clareamento. E como que eu vou fazer clareamento no paciente que ele tem esmalte vulnerável, tem recessão gengival, tem desgaste dentário, tem dentina exposta e consome ácido todo dia? Então, um paciente que vai fazer clareamento, o ácido é um fator que você vai ter que se preocupar, porque ácido deixa o dente mais permeável. E quando a gente deixa o dente mais permeável, a chance de você ter sensibilidade durante o clareamento aumenta bastante. Você só sabe isso se você entende esse universo esportivo. Olha que louco. Então, se você quiser prevenir sensibilidade, se você quer ter prevenção em relação a desgaste precoce, ou pelo menos postergar ao máximo, você tem que entender quem é seu paciente. E se ele pratica exercício físico, que tipo de exercício físico, há quanto tempo, quantas horas dura, olha o tanto de pergunta que eu tenho que ir direcionando para eu conhecer esse paciente. Olha uma pergunta interessante que a Ana Ruth fez. E acontece bastante isso no consultório dia a dia, porque a ideia, o paciente acha que colocar lente de contato, ele tá livre, ele está bloqueado, ele está blindado contra o envelhecimento precoce e esse ataque ácido. Você viu que ela perguntou? E quem tem lente? Da mesma forma, né? A degradação acontece de maneira geral. E há um grande equívoco também na mente dos pacientes, como vem no consultório, isso é praticamente 100%, é batata. Quando ele fala que o estilo de vida dele é saudável, na crença dele, ele acha o seguinte, que ele se alimentando de maneira saudável, né? Frutas cítricas, enfim, o estilo de vida saudável, ele está blindado contra o envelhecimento precoce e contra essas degradações que possam vir a acontecer. E, infelizmente, na primeira conversa que a gente tem com o paciente, nos primeiros momentos, a gente já consegue detectar sem mesmo fazer o exame clínico. Exato. Sem mesmo examinar o dente do paciente, eu já consigo detectar que esse paciente é um sério candidato a ter o envelhecimento precoce, as degradações que nós estamos conversando. E quando a gente leva para a cadeira para fazer o exame clínico, depois de uma boa entrevista, uma anamnese ativa, como a Décia sempre fala, a gente já detecta que o paciente realmente é o portador desse problema, né? Então, infelizmente, não é dessa forma como os pacientes imaginam. Quanto mais saudável ele é, mais blindado eu estou, né? Infelizmente, é inversamente proporcional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a Ana Ruth em relação à lente de contato. Por que ela não está blindada com a lente de contato? Seria ótimo, né? Resolveria muitos dos problemas. Mas, na verdade, acabou. A gente tem que entender que, assim, o que o esmalte, o que o dente não suportou, nada vai suportar. Então, assim, se o seu esmalte for corroído, a sua resina vai ser, a sua interface adesiva em cerâmica vai ser, a sua cerâmica também. Por quê? Porque o esmalte é o tecido mais duro que a gente tem no corpo. Então, ele é mais duro que osso. Então, eu tô falando de um tecido altamente resistente. Mas quando ele está de frente ao ácido, aí que ele perde toda essa grandeza dele. Então, se nem esses materiais, se nem o dente suporta, gente, não adianta você querer colocar qualquer coisa. Porque o problema não está no material, o problema está no hospedeiro, o problema está naquele paciente que tem aquele estilo de vida. A grande questão é que você não vai proibir isso, porque você pratica exercício físico, eu também. Quem gosta de esporte, ama esporte desde sempre, isso é uma realidade da nossa vida. Mas existem ações em que eu posso minimizar, mas eu já tenho que estar ciente que esse estilo de vida, ele vai levar consequências na minha saúde bucal. Eu minimizo os danos e eu postergo alguns danos, mas eu não consigo eliminar. Porque muitas vezes tem muito dentista que ele acha que é fácil, por exemplo, recomenda muitas das vezes evitar bebidas ácidas. Isso é praticamente impossível no mundo de hoje. Quando você fala de atleta, mais ainda, porque o ambiente que ele está inserido é acídico, é corrosivo. Essa demanda energética dele está intrínseco, ele vai ser ácido. E pacientes que têm essa questão de vida saudável, geralmente vida saudável remete ao quê? Frutas. Frutas todas praticamente são ácidas. Vocês estão falando de tipos alimentares, vai muita salada. Então, quando você entra nesse ambiente, ele vai praticar exercício físico, ele é um paciente que está dentro dos fatores de risco para síndrome de envelhecimento precoce bucal. Que está tudo dentro ao quê? Doenças gástricas. Então, por exemplo, pacientes, atletas que fazem exercícios de alta intensidade,
em um curto espaço de tempo, por exemplo, eles têm refluxo com constância, eles reclamam muito desse refluxo durante esse treino. Ou exercícios de longa duração, porque você sobrecarrega muito o sistema digestivo, né? Então, ou seja, eu estou falando agora de um ácido intrínseco. Então, imagina esse paciente que ele tem um ácido extrínseco da dieta e agora ele tem uma presença de ácido intrínseco. Então, eu estou falando de ácido clorídrico pH em torno de 1,5. Então, ou seja, eu estou falando de um ácido muito forte também. Ácido clorídrico e ácido cítrico, colocou na boca, não tem como. Vai corroer a estrutura dentária. Por isso que a importância da prevenção, Marina, está dentro de você entender esse estilo e você saber onde que o dentista ele vai atuar para ter ações de modulação. Porque no máximo que a gente faz é modular. Tá? Então, eu apenas modulo. Para eu evitar que isso aconteça, eu teria que sair desse estilo de vida. E isso é impossível. Por isso que quando a gente estuda lá no livro do Paulo, o Paulo fala bastante, ele destaca muito os fatores de risco. E quando você olha esses fatores de risco, quem entende de esporte bate o olho e fala, putz, mas eu sou essa pessoa. Porque eu tenho um refluxo, eu aperto os dentes, eu tenho hábitos acídicos, eu tenho dor. Eu sou ansioso. Você vai entrando. Isso é batata. Eu acho muito engraçado que quando a gente vai dar aula em cursos, assim, em especializações, justamente despertando isso nos dentistas que nunca ouviram falar, a primeira coisa que eles falam doutora, nossa, muito boa a sua aula, mas eu sou esse paciente. Eu sou ciclista há 12 anos, eu nunca tinha me atentado de que o exercício estava impactando a minha saúde bucal. Diversos, a gente dá cursos aqui, o paciente nadava há anos e tinha dor de sensibilidade, dente amarelado, e nunca tinha se atentado que poderia ser a piscina. Olha que louco. Nós, dentistas, né, a gente não tem isso na faculdade, né, a área de odontologia do esporte é uma área ainda que, se falar 5% das faculdades tem como disciplina optativa, é muito. Só que a gente não aprende nem na faculdade a fazer uma anamnese, né, Marinho? A gente aprende a fazer trocentas mil perguntas para o paciente e perguntas que são assertivas a gente não sabe. Pratica exercício físico? Pergunta básica, como que você pratica exercício sim ou não? Se sim, qual a modalidade? Porque se ele praticar natação, você já tem que saber que você vai encontrar certas situações bucais. E aí? Né? Então, agora, o dentista que não sabe isso, ele vai lá e faceta o dente e vai ver que a resina tá perdendo brilho muito rápido, tá manchando de forma precoce, tá fraturando. E aí ele vê aí da resina, ele vai falar assim, vamos para cerâmica, porque é mais resistente, coloca a cerâmica, entendeu? Então você começa a aumentar o ciclo de vida, da morte do dente, porque você não sabia lá atrás. Quem é seu paciente? Exatamente, o básico. Se ele é fisiculturista, se ele é crossfiteiro, se ele é LPO, entendeu? Então, essa é a ideia. Mas sabe, ideia? Quando nós falamos de prevenção, há uma confusão muito grande na mente dos pacientes e até dos profissionais. Você fala em prevenção, as pessoas logo remetem a cárie, doença cárie. Mas mal sabem as pessoas que a doença cárie, gente, é relativamente fácil de controlar, sabe? É um cenário muito tranquilo. Controlou a dieta do paciente, e ter o controle de higienização de placa bacteriana e a dieta especialmente açucarada, nós estamos blindados à cárie, literalmente. Agora, infelizmente, é muito complexo a gente combater aquele inimigo que a gente não conhece. Em especial os pacientes desconhecem. Cada 10 que chegam no meu consultório, 10 não sabem o que é envelhecimento precoce. 10 não sabem o que é lesão não cariosa. Então, assim, se ele não sabe qual é o inimigo deles, como que eles vão combater? Então, há sim toda uma estratégia de educação e conscientização desse problema, dessa doença, e há sim como você controlar. A Ana Ruth perguntou novamente ali, como eu controlo? É um conjunto de fatores. Já que o problema nosso é multifatorial, nós também temos que combater com alguns múltiplos fatores. Infelizmente, é um processo, tá? É uma jornada que o paciente entra, não é da noite para o dia, não é de repente colocou uma porção mágica lá e eliminou, por exemplo, cárie, né? Você vai lá e tira a cárie, não é assim, não tira com a mão. É literalmente um processo que acontece com o paciente e especialmente o profissional vai conduzir isso através de educação, conscientização e manobras, estratégias para poder, a gente não só curar as lesões, mas especialmente você conseguir controlar o ambiente que esse paciente vive. Então, há sim um controle. Agora, a cura em definitiva é muito complicado, pessoal, porque, como a Déia falou, como que eu vou eliminar 100%? Praticamente não vai viver. Então, não tem como. Inclusive, nós mesmos, nós temos nosso dia a dia, a gente consome também. Agora, a estratégia que a gente tem para minimizar o problema existe, tá? Só que é complicado numa live aqui a gente falar tudo sobre isso aqui, né? Dá uma aula de 2, 3 horas aí para a gente bater papo. Eu acho que é o mais importante que você destacou, Marinho, é que assim, os dentistas têm que entender que se é novo para você imagina o quanto isso é novo para o paciente. Né? Então, é novo para ele tudo. Assim como a odontologia do esporte, assim,
Você falar para ele, nossa, existe um dentista que é dedicado, específico, para quem pratica exercício físico? Sim. Significa que todo mundo que está aqui, você precisa fazer uma especialização em odontologia do esporte para você entender? Não. Uma imersão já é o suficiente justamente para você clarificar isso para você. Então, quanto que você pode atuar, em que momento que eu vou indicar protetor, como que eu confecciono, do mais simples ao mais complexo, quais são os fatores de risco, como que eu minimizo, tudo isso está inserido numa imersão. Uma especialização, ela depende justamente dessa demanda que você tem, seu tipo de modelo de negócio, o quanto que você gosta da área, o quanto que você quer investir nela, e são outros fatores. Mas o mais importante é entender que isso é novo. E tudo que é novo gera resistência inicial. Sempre. O ser humano, ele gosta de zona de conforto no sentido de proteção. Ele gosta desse status quo. Então, um paciente que sempre foi acostumado a ir no dentista, e o dentista fala assim, olha, você não tem cárie, volte daqui 6 meses. E, de repente, um dentista pega e fala assim, olha, você não tem cárie, mas você tem uma outra doença. E essa doença está envelhecendo seus dentes, algo que ele nunca escutou. Então, de primeira, você vai ver que certos pacientes, eles assustam. Tem alguns pacientes que vai desconfiar. Não, mas eu sempre fui dentista. Como assim você está falando Nunca que eu... falou isso para mim. Normal. Isso é normal, está dentro do esperado, porque é novo. Tudo que é novo gera resistência no início. E esse processo que você falou, o mais importante que a gente tem que entender quando é novo, você ir, através da educação, você ir tirando essas objeções. Porque, de qualquer maneira, o seu paciente ele vai te procurar por uma queixa principal. Por exemplo, tem pacientes que ele vem querendo fazer clareamento. Porque o dente do paciente atleta, vocês vão perceber que ele é mais amarelado, ele é mais envelhecido, tá? Por diversos fatores. Só que ele busca fazer clareamento. E ele tem sensibilidade nos dentes. E ele já usou um creme dental clareador ou um creme dental para dentes sensíveis. Você vai fazer o clareamento? Óbvio, mas você já entender que aquele paciente está cheio de trincas, facetas de desgaste, já tem histórico de sensibilidade, não é tão simples você fazer um clareamento em que você consiga fornecer um resultado de excelência sem sensibilidade. Não é simplesmente eu entregar as bisnaguinhas e toco o barco 15 dias, eu te vejo daqui 15 dias. Entendeu? Porque eles são muito vulneráveis, cheios de... Então, quando você domina isso, o seu protocolo de atendimento, ele fica mais individualizado. Já foca na prevenção da sensibilidade durante o clareamento. Então, a prevenção acaba dando em tudo que a gente está fazendo. Porque eu gosto da prevenção na estética, prevenção de saúde, prevenção de fraturas, prevenção em tudo. É por isso que é importante entender esse universo. Eu acho muito interessante, e isso já serve também para os colegas, o quanto se torna um diferencial você tocar nesse assunto. Gente, é um assunto muito importante, não só para a odontologia, mas como para os pacientes, mas que se torna automaticamente uma ferramenta de venda. É muito comum o paciente chegar e você começar a tocar nesse assunto, você, obviamente, que realmente tem que aprofundar um pouquinho mais e você precisa educar a consciência da paciente e com essa conscientização, que faz parte do nosso protocolo, da nossa estratégia de tratamento, você acaba sendo diferente. Fala, doutor, passei por muitos dentistas na minha vida, inclusive pacientes mais velhos, e nunca ninguém falou sobre isso para mim. Então, automaticamente, se você passa a criar uma autoridade para esse paciente, na mente desse paciente, fala, poxa, esse cara falou uma coisa que nunca ninguém falou. E ele sabe o que está falando, porque realmente tem anexo. Você começa a juntar as peças e mostrar para ele que tudo tem a ver. E realmente, quando você começa a tratar dele, você começa a atuar com as estratégias e as coisas começam a caminhar e você começa a entregar realmente resultado, é fenomenal, porque realmente o paciente entende que realmente era uma doença e ela pode ser controlada. Isso é muito animador. Então, fica uma dica para os colegas. É importante, sim. Mas quando a gente fala de odontologia do esporte, o paciente atleta, ele é um paciente que ele precisa ser acolhido. Eu não posso condenar esse estilo de vida dele. Então, a primeira parte desse acolhimento é muito importante. Mas você só consegue ter esse acolhimento quando você entende o estilo de vida que ele está inserido. Por que ele consome aquele suplemento? Por que ele faz aquele exercício? Por que isso? Por que aquilo? Por que disso? Porque ele precisa desse acolhimento. E atleta, ele gosta disso. Porque assim, você está conversando com ele assim. E não condenando esse estilo de vida. Não, você tem que parar de fazer isso, tem que fazer... Não, é um acolhimento. Olha, eu entendo, blá, 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 e vai ter ações para minimizar isso. Então, seus dentes estão amarelados por causa disso, essa sensibilidade é devido a essas situações, mas eu acolho. E o benefício quando a gente fala de atleta, Maria, é que são indivíduos que vivem em tribos. Então, bandos, né? Então, eles gostam de um dentista, ele vai, cara, meu dentista é muito bom, você me entende. Cara, dentista do esporte. Já ouviu falar de dentista do esporte? Vai mudar. Por quê? Porque você está num grupo de corrida de consultoria, vai um primeiro, vai depois o dois, vai chega aqui, me indicar, papapá, porque eles andam. Exatamente, cara. Série que você fala que tá para promover saúde, é para promover prevenção de lesões, desempenho esportivo,
ele começa esse processo de aderência. Não é de uma consulta para outra, é igual você falou. A gente sempre tem que ter um processo educacional, que são as quebras de objeções que a gente vai tendo. Cada vez é um passo a mais. Só que isso já é diferencial, porque com certeza 99% dos dentistas nunca falaram isso para ele. Exatamente. Eu achei muito legal o que você falou também, que você nivela com o paciente, porque muita gente está aqui, pode ser paciente, e é exatamente o que a Déia falou, gente. A gente não corta nada, não é para sair cortando tudo, porque realmente você vai perder o paciente. O cara, ele assusta com a doença, porque ele nunca ouviu falar dessa doença. Fala, o quê? Isso é uma doença, ué. A doença que eu conheço é cárie. Eu não tenho cárie, então eu tô zero. Não, você não tá zero, você tem uma outra doença. Doença não cariosa. Não existe isso? Existe. Doença cariosa, proveniente de bactérias, doença não cariosa. Não tem nada a ver com bactéria, com boca limpa. Você entendeu? E aí já é um susto para ele, é um baque. E de repente você começa cortando, não, aí o cara pirou. Aí realmente você perde o paciente. Eu acho que você tem que nivelar, como a Déia falou, e que ele vai conseguir sentir uma conexão com você e que você realmente está jogando no time dele. Então nós vamos arrumar estratégias para esse paciente, depende do estilo de vida dele, depende dos hábitos que esse paciente tem, para que consiga proteger ele dentro dessa realidade. E aos poucos nós vamos conseguindo introduzir melhores hábitos e automaticamente com o tratamento em paralelo, você consegue entregar um bom resultado para ele. Eu acho que é dessa forma, porque senão vocês vão assustar os pacientes e não precisa assustar, você precisa conscientizar. Essa é a nossa... Trazer ele. Trazer ele para o seu lado, é esse acolhimento. Ele tem que ser um colaborador com você. Você não está querendo competir com ele nesse sentido. Não, colaborador, vem aqui que eu vou te ajudar e você me ajuda. É uma parceria. Porque quando a gente fala de envelhecimento precoce bucal, a gente depende muito da colaboração do paciente. Só que ele só se torna colaborador desde que ele entenda que aquilo que você está falando para ele é útil, é possível de ser aplicado e replicado por ele. Às vezes eu vejo alguns dentistas com alguns tipos de orientações que o cara não vai conseguir colocar no dia a dia dele. Por isso que as orientações são individualizadas. Você entende um todo e individualiza para aquele paciente daquela maneira. Aquele ali funciona assim, aquele vai funcionar dessa maneira, desde que você entenda tudo. Você orienta uma paciente de uma maneira universal para todos, ninguém vai seguir. E adulto ele segue aquilo que é útil, que é replicável, que é fácil dele compreender e acessar. Se você complica muitas coisas para ele, ele fala, não, já vivi assim 10 anos da minha vida pedalando, assim mesmo. Fazer um monte de coisa aqui agora. Então, assim, as mudanças, elas não precisam ser todas de uma vez. A gente começa com os educacionais aos poucos. Então, igual o protetor bucal, nem sempre você vai conseguir direto fazer todos usarem protetor bucal. Mas porque a jornada de compra do paciente é específica de cada paciente. Tem paciente que vai comprar de primeira, tem paciente que vai esperar mais um pouquinho, e tá tudo bem, porque tá dentro da jornada de compra do seu paciente, o protetor bucal. Conforme você fala, conforme ele volta para você, conforme ele te vê na rede social, conforme ele tá lendo sobre isso inconscientemente ele tá, vendo toda hora falar sobre esse assunto. Aí uma hora ele vai falar assim, nossa, realmente eu preciso, porque eu percebi que eu tô apertando bastante. A gente começa a ver relatos de atletas que, quando eles têm um treino de alta intensidade, por exemplo, à noite, muito peso, muito forte, no outro dia ele sente que o dente tá assim, ó, tenso. Exato. Calma, passaria por isso. Só que assim, tem paciente que às vezes ele precisa passar para ele reconhecer que o que você falou faz sentido. E tá tudo bem, porque nós funcionamos assim, entendeu? Faz parte do processo. É o processo de conscientização do seu paciente. Entendeu? O Jonas perguntou aqui, ele está querendo uma referência no tema de sensibilidade e protocolo a seguir. Eu vou dar minhas referências para você. Déia Tolentino, Riane, Paulo Vinícius Soares, você pode seguir também, tem muito material lá. Ana Cecília Aranha. Se você seguir esses 4 aí, você vai conseguir realmente desvendar tudo sobre esse mundo. Tá? Você vai conseguir analisar, em especial, também o curso da Déia. Eu queria que você falasse um pouquinho, Déia, do seu curso, porque realmente as pessoas precisam fazer o seu curso. E também, quem quiser, eu acho que é um bom começo, né, Déia? Fazer, acho que o aperfeiçoamento dessa atualização. E se a pessoa quiser, depois ela fala sobre especialização, mestrado. Tem uma que perguntou também sobre mestrado. Mas eu acho, vamos no começo, né? Eu acho que o mais legal, assim, da ontologia do esporte, Marinho, porque ela engloba tudo. Né? Então, por exemplo, a Riane que está na live, a gente, por exemplo, o atleta é um paciente de risco para diversas doenças. Aqui a gente está focando na síndrome do envelhecimento precoce bucal, mas certos tipos de modalidade esportiva, por exemplo, eles são pacientes de risco para doença cariosa. Então, triatletas, maratonistas, alguns tipos de perfis de pacientes, e a gente entra
indivíduo em que ele tem, por exemplo, hipossalivação transitória, ele tem algumas alterações de padrão de saliva, ele é o paciente que ele vai estar mais desidratado. Então, a gente entende que se eu não tenho saliva na boca, eu tenho perca de qualidade da saúde bucal em si. E esse paciente, ele vai consumir um pré-treino ácido, um pré-treino muitas vezes cariogênico, sem saliva, apertando os dentes. Só para vocês entenderem a bomba do paciente que a gente está lidando. Não é simples, é um desafio. Por isso que é para poucos. Seria mais fácil a gente só colocar a resina. E tchau, paciente, se vira. Né? Então, quando a gente começa a entender esse universo, por isso que a área foi crescendo essa importância. Né? Aqui a gente não falou de doping, não falou de trauma, não falou de protetor facial, protetor bucal. Tem um mundo ali aberto da odontologia do esporte. E a gente foi vendo essa demanda. Porque muitas vezes as pessoas achavam que a odontologia do esporte estava inserida no atleta profissional. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, precisava de um curso que trouxesse isso para a clínica. Então, hoje, assim, o meu curso é pautado na prática clínica. É para o dentista que está ali no dia a dia recebendo esse paciente. Então, nós temos cursos de 2 dias, né? Inclusive a gente vai ter agora em junho em BH e em julho vai ser em São Paulo, onde o primeiro dia a gente é dedicado a você entender o que é um protetor bucal, quando ele é indicado, por que ele é indicado, a geometria, os materiais, você entender e fazer um protetor bucal simples, um protetor bucal mais complexo, com adesivo, com personalização, colorido. Você ter todo dedicado a esse primeiro dia. E o segundo dia dedicado à sua prática clínica. Quais são as doenças que esse atleta tem maior risco de apresentar, o quanto que doenças bucais podem impactar desempenho esportivo, disfunção temporomandibular, trauma dentário, protetor facial, doping esportivo e por aí vai. E atualmente, assim, no último 1 ano e meio de curso, eu tenho falado muito sobre comunicação através da área para as pessoas aprenderem a divulgar. Porque, Marinha, assim, não adianta você fazer um curso em que, se você não falar dele, principalmente com coisas novas, que parecem novas para o paciente, se você não falar dele, ele não existe. A área deixa de existir. Você tem que estar falando dele. É importante você falar no consultório, no seu paciente, 1 a 1, importantíssimo. Mas hoje a gente tem uma ferramenta tão boa, tão gratuita e que tem essa disseminação tão importante que é a rede social, que a gente fala por que o paciente, o dentista, ele tem que estar na rede social falando, porque é um assunto novo. Não dá para só eu ficar falando. Imagina se São Paulo falasse de envelhecimento precoce bucal. Vai demorar milhares de anos para a gente alcançar os pacientes que a gente precisaria. A gente precisa de exército mesmo, de mais pessoas falando sobre os assuntos, para que isso alcance mais pacientes. Porque paciente que ele já sabe que existe, fica mais fácil de você educar. Paciente que já viu isso em algum lugar, fica mais fácil de você conscientizar. Paciente que vê isso com frequência, fica mais fácil você vender. Exatamente. Ele já entende, ele já observa, ele já vê, ele já viu você falando, eu falando, outras pessoas falando, ele já viu outros já utilizando, por exemplo, o protetor bucal, que uma hora ele vai falar assim, eu quero. Porque eu tô vendo, ele está entendendo. Agora, não adianta eu esperar que o paciente veja essa necessidade e me procure. Não. Eu tenho que mostrar para ele quais são os benefícios dele fazer um protocolo preventivo comigo. Por que ele tem que fazer um protetor bucal? Por que essa prevenção dele está sendo inserida a cada 4, 5 meses? Porque isso tem esses benefícios. Ele só consegue enxergar isso se você falar. Então, exatamente, a odontologia do esporte, ela precisa de esses assuntos novos, envelhecimento precoce bucal, a odontologia do esporte, a própria saliva. Se você não fala, deixa de existir. Então, a gente hoje levanta muito essa fala, principalmente nos cursos, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo hoje, uma live, falando sobre um assunto que as pessoas não dominam. Eu tenho certeza que tinha muitos dentistas aqui que nunca tinham estudado odontologia do esporte. Muitos devem ter olhado e falado assim, nossa, o que Muro e o Marinho estão se envolvendo com um negócio desse, por exemplo. Eu já ouvi isso de muitos professores, Marinho. Assim, de professor. Mas... Nossa, pra que isso? Nada a ver, o que você está falando? Assim, eu já ouvi e já chegou muita coisa para mim. E já ouvi de outros professores, que são pessoas de cabeça limitada. Cabeça limitada, né, nesse sentido. E aqui não está pregando para ninguém fazer odontologia do esporte, a especialização. Você tem que ter visão esportiva. A gente tem que fazer o discurso, criar nosso repertório. Então, eu fiz o curso da Cecília Guiar, lá com a Riane, não é porque eu quero ser hoje uma referência em saliva, não, porque eu tenho que entender o quanto disso impacta na minha rotina clínica, o quanto que isso vai impactar para o meu paciente atleta, o quanto que isso é diferencial. Eu fiz o curso de vocês de prevenção, por quê? Porque eu quero entender esse modelo de negócio. A prevenção é algo fantástico, e para atleta isso é fantástico, porque prevenção é referência. Então, é outro mundo do universo. Então, você vai fazendo cursos porque isso te complementa. O seu atendimento, ele se torna diferencial porque você sabe complementar isso na sua rotina clínica. Não é porque eu quero falar, não, eu tenho que saber utilizar isso. Porque um paciente como um todo,
igual você falou no início, é multifatorial, eu tenho que entender de forma multifatorial, senão como que eu vou ajudar ele? Exatamente. Eu, apesar de ser reabilitador, sou endodontista e protesista, mas eu nunca larguei prevenção. Prevenção sempre foi meu carro-chefe. E quando eu comecei a falar de prevenção, as pessoas achavam que eu estava começando com a prevenção. Eu falei assim, a prevenção nunca deixou de me acompanhar. A prevenção realmente é o carro-chefe de qualquer consultório. Mas quando fala em prevenção, muitos confundem com profilaxia. Eles associam prevenção com profilaxia. E mal sabem que é um universo muito grande, gente. É um universo onde está a saliva, onde está a odontologia do esporte, onde está a CEPB, é onde está, cara, muitas áreas envolvidas. Também a profilaxia, também o controle de placa bacteriana também, mas é uma parte. Então, assim, o mundo é tão grande que eu também estive lá, esse excepcional curso. Inclusive, agora eu quero até falar sobre o meeting saliva que vai ter em São Paulo, próximo. E qual que é a data mesmo do meeting? Saliva, coloca aqui pra gente a data, porque lá vai ser 27, 28, né? Sábado, Setembro. sábado, domingo, 27, 28. Então, acho que vai ser isso mesmo. E então, não só para o Jonas que perguntou e onde ele pode ter as referências dele, aí é um lugar que vai estar concentrado o que você precisa, Jonas. Não só você, parece que você é acadêmico, né? Mas como todos os outros profissionais. Ali vai ser o centro onde vai estar concentrado os especialistas, os maiores especialistas que tem na odontologia preventiva. Então, é um mundo, é um universo. Isso que você tem que entender. Não tem como você falar assim, eu vou ficar só na CEP, ou então eu vou ficar só na odontologia do esporte. Infelizmente, está tudo interligado. Por isso que você vai ver muitos professores em vários cursos ao mesmo tempo também, como a Deia frequenta, como eu frequento, como a Riane frequenta. Por quê? Não tem outro jeito. Você tem que estar tudo interligado, entendeu? Então é isso que os profissionais precisam entender, mas que é um mundo realmente fantástico, é um mundo de muita satisfação, não só para o profissional, mas também para o paciente. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que Deia Tolentino. Eu acho que puxando a fila aí de muita gente, eu sei que tem muita gente boa também na odontologia de esporte já, mas a Deia é um ícone mesmo e a gente tem que reverenciar e agradecer. Agradecer, Deia, por todo o seu empenho. E de verdade, eu comentei com o Maurício e falei, cara, olha que legal. Ela foi, ela buscou. Você surgiu assim, com muita presença dentro dessa área. E com muita base, sabe, Deia? Com muita base científica. Isso nos ajudou demais. Não só a mim, todo mundo que está envolvido com prevenção, e principalmente os dentistas clínicos gerais também, entendeu? Porque agregou demais as informações, nosso conhecimento, e eu acho que é só o começo. Você comentou uma vez comigo sobre esse mundo, né? A quantidade, o quão forte o esporte está crescendo. Eu fiquei impactado com os números, sabe? Eu falei, cara, e é pura realidade. Então, assim, é um mar azul. Olha o quanto de oportunidade que o dentista tem para iniciar essa área e, sabe, está bem em todo sentido, inclusive financeiro, né? Olha a puta oportunidade. Então, pessoal, siga a Deia assiduamente, todos os dias, ela compartilha muito conteúdo mesmo, eu aprendo muito com ela, tudo que eu sei da odontologia de esporte foi com ela, por isso que eu convidei ela aqui, agradeço sua participação, porque realmente foi onde eu comecei, onde eu acordei e abriu meus olhos para a odontologia de esporte, que também era vedado, não tinha conhecimento, não tive nada na faculdade disso, os outros cursos eu não, infelizmente, não tive essa oportunidade que eu tive com você, de lá para cá, você começou a desbravar, compartilhando muito conteúdo, entendeu? Então, eu tenho só que agradecer. Ah, que isso, Mari. E assim, eu destaco que às vezes, geralmente, recém-formado, quer fazer muita faceta, resina. A gente não está condenando você querer fazer reabilitação, como você faz, eu faço também. Mas a grande questão diferencial é que você não é só isso. Você não cimenta uma cerâmica, você não cimenta só uma resina, né? Você enxerga o paciente como um todo. E para ele ter chegado a fazer uma reabilitação, alguma coisa aconteceu. Então, é necessário você identificar aquilo ali, para depois você fazer uma reabilitação e conseguir manter isso na boca de um paciente. E para você manter na boca de um atleta, você tem que entender esse universo dele, entendeu? Ele não vai investir para isso. Então não é problema se você quer fazer só facetas, mas você pode só fazer faceta, mas você enxergar além da faceta é completamente diferente. Não é só o ato em si. Você pode até delegar essa prevenção para alguma outra pessoa, delegar para algumas coisas, mas você entendendo que esse paciente, se ele quer fazer faceta, está com dentes envelhecidos de forma precoce, alguma coisa aconteceu. É necessário você identificar isso, o paciente ser consciente e você faça suas facetas, faça seus protocolos de manutenção, o paciente ser colaborativo, não tem problema, harmonização é a mesma coisa, etc. Ninguém condena nada, a área que te faz feliz, que você quer caminhar, que você gosta, tudo bem. Só que a gente está falando de um indivíduo, estamos falando de uma pessoa que muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo com ele. E é nossa responsabilidade alertá-lo. Depois que ele sabe, aí vai de uma escolha se ele vai querer te seguir, no sentido assim, das suas orientações ou não. Mas você tem que tirar ele de um estado de inconsciência para a ciência do que está acontecendo e depois para um estado de consciência, independente da área que você atua. E eu acho que quando a gente fala de odontologia de esporte, o mais magnífico de quem está dentro dessa área é que a gente enxerga o paciente sempre nessa visão, multi.
Eu acho que todas as áreas que são assim, por exemplo, odontologia hospitalar, oncológica, do esporte, porque você tem que enxergar o paciente como um todo. Então a gente tem um olhar muito amplo para isso, né? Então a gente enxerga além. Eu não estou enxergando até a montanha. Eu já tô aqui nessa live, a gente já falou para vocês o que vai vir além da montanha. Quem perceber isso hoje já é completamente diferente, porque o universo, a estímulo, a prática do esporte, ela sempre vai existir. Então cada vez mais pessoas vão estar praticando exercício físico. Tá? E a síndrome de envelhecimento precoce é um dos problemas que a gente tem no atleta, um dos, que já são vários. Então não é simplesmente também algumas ações pontuais, algo muito mais complexo. E o atleta tem outras ações também, não é só a síndrome. Aqui a gente conversou uma delas, só para vocês entenderem o universo. Então tem muita coisa ainda para ser explorada, tem um universo, um oceano para ser navegado, para quem tiver interesse, e não queremos que ninguém faça especialização. Vocês podem começar pelo simples. Hoje o simples, rede social, com alguns nomes, e aulas no YouTube, gente, você já tem muita coisa legal. Depois você pode passar por uma imersão, 2 dias, 1 dia, 2 dias, você já consegue entrar nesse mundo. E aí você vai trabalhando, se você quiser depois fazer uma especialização, um mestrado e por aí vai. Né? Que isso são estratégias de carreiras individuais. Mas isso vem crescendo muito, Maria. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas fazendo curso, falando sobre isso em rede social, atuando em clínica. O que eu estou vendo hoje é o que era 10 anos completamente diferente. E eu vejo que o que me potencializou hoje estar aqui nessa live com você e ter a chegada até você e a várias pessoas que estão aqui foi a rede social. Porque a rede social ela potencializa essa chegada. Então, façam isso para vocês, para os seus pacientes, os seus personagens trainers, os nutrólogos, o médico do esporte. É assim que a gente vai quebrando essas barreiras de objeções. Então, foi algo que eu escolhi porque eu sou apaixonada por esporte, sempre fui. Então, quando eu descobri na graduação que tinha uma área chamada odontologia do esporte, meus olhos brilharam, eu falei assim, é por aqui que eu vou. Eu vim para São Paulo, porque eu sou de Goiânia, estudei em Uberlândia, e hoje eu moro em São Paulo há mais de 10 anos, porque eu vim para estudar essa área, mestrado, depois fiz doutorado, e aí as coisas foram caminhando. E hoje a gente está cada vez mais tentando divulgar essa área, como eu estou fazendo aqui na live, porque eu sei que tem muita gente que não conhecia. Então seja bem-vindo para você que agora sabe que existe uma área da odontologia dedicada a você que pratica exercício físico ou seu paciente que pratica esporte. Marinho, muito obrigada pela oportunidade, por Kimura, que eu não sei onde ele está. Depois a gente marca uma live com ele daqui a 3 anos. Mas eu falei para você que não tinha problema, a gente faria a live junto. E eu acho que isso que vale. Prevenção está dentro de um dos pilares da odontologia do esporte, então não tem como você dissociar. Por isso, obrigado por esse espaço. Ideia. Primeiramente, parabéns. Parabéns, você é muito didática, você é muito querida, é muito fácil acesso. Isso as pessoas precisam saber. Primeiramente isso. E em segundo lugar, é uma honra estar com você aqui, de verdade, é um privilégio bater papo. Eu tenho um orgulho de falar assim, ó, sou amigo particular dela, porque realmente a gente pode trocar figurinha diretamente com você. E eu queria que as pessoas soubessem disso, o quanto você é acessível e o quanto o seu curso é bom, tá? Bom para o profissional, bom para os pacientes. Eu acho que é super importante. Mesmo se você sendo um clínico geral, você deve fazer esse curso dentro do esporte. Eu fiz, eu sei o que eu estou falando, que realmente é fora da curva. Necessário para o nosso dia a dia. E eu quero fazer outras lives com você, porque esse assunto é tão grande. É tanta coisa para conversar, tinha um monte de coisa aqui para falar. Eu sei que nós até estouramos o tempo já. Eu não quero falar muito mais do seu tempo. Combinado era 1 hora, né? Eu sei que tem outros compromissos para fazer. Então eu vou deixar essa outra batalhão de perguntas aqui para uma outra oportunidade. E é necessário o que você falou, está compartilhando, está aparecendo nas lives, está postando, porque eu acho que quanto mais colegas souberem desse assunto, mais divulgação vai acontecer, melhor para os pacientes, melhor para a gente, tudo fica melhor. Realmente a gente fortalece a prevenção. A odontologia preventiva merece e precisa da união de todo mundo que está aqui. Gente, obrigado pela presença de todos. Tá? Passou muita gente legal aqui, eu não consegui citar todo mundo aqui, mas obrigado do fundo do coração. Mais uma vez, Déia, tamo junto.